Olá, secundou, né? Secundou. Estamos aqui ao vivo, iniciando mais uma live. Agora, como já informado, nós estamos fazendo live de segunda, quinta-feira, sexta, sábado, domingo, final de semana. A gente relaxa um pouquinho, aí dá uma trégua para vocês. Mas todos os dias, segunda, terça, quarta e quinta, a gente vai ter aqui uma pessoa super especial fazendo uma live comigo aqui, na live do Ari, que eu coloquei esse nome justamente para já ficar uma coisa mais personalizada, né? Que a gente estava fazendo as lives de terça, só que aí a gente começou a ver essa necessidade, as pessoas pedindo, né? Muita gente falando, pô, tinha que falar sobre isso, falar sobre aquilo, até a gente conseguir puxar todos os temas, ia passar um intervalo muito grande. Então a gente começou a fazer essa sequência aí um pouquinho mais curta, né, de um dia para outro, e também subimos o horário, que também é outro pedido. Muita gente que assistia as lives que eram semanais às 9 da noite, o pessoal falava, poxa, só consigo entrar mais tarde e tal, tem um monte de compromissos. Então a gente começou a fazer a partir da terça-feira, da quarta, né, às 22 horas. Então, hoje nós vamos ter um convidado para lá de especial aqui na live do Ari, que é o grande amigo Flávio Maneira, professor de neurociência, executivo da área de saúde, uma pessoa incrível, daqui a pouco ele está colando por aí. E amanhã, Alexandre Quartz, ortomoleculares, a gente vai falar um pouquinho sobre filosofia, pensamento crítico, fazer o pessoal pensar um pouquinho. Na quarta-feira, Priscila Caminha, direto do Rio de Janeiro, a palestrante lá do TED que arrebentou falando sobre propósito e tal, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. E na quinta-feira o Alessio, direto de Tóquio, a gente vai fazer um fuso horário que vai ser bem bacana, a gente pode até falar um pouquinho sobre o tempo, né? Essa coisa do tempo não existe, porque na quinta-feira a gente vai estar aqui 22 horas e o Alessio já vai estar na sexta, fazendo a live na sexta-feira, 10 da manhã, porque vai ser o fuso horário lá de Tóquio. Aí, chegando o grande parceiro Flávio Maneira, seja bem-vindo. Vamos lá, já chama ele para briga aqui. De ter um cara desse naipe aqui com a gente, apresentador do Pessoas de Valor também. A gente faz vários projetos juntos. E aí, parceiro? Beleza. Quem é que te convida para fazer uma live numa segunda-feira, 10 horas da noite, né? E você aceitou, tá vendo? Só isso é coisa de amigo, né? Só amigo a gente faz isso. Amigo, com certeza. E aí, Ari, Seja tudo bem, bem-vindo, cara? Flávio. Você não estava dormindo, não, né, cara? Não, tava vendo TV. Nossa, Entre, tá entre maravilha. uma série e outra do Netflix, a gente faz uma live, né, pro pessoal, né? É isso aí, é isso aí. Ó, Prazer, tá? amanhã vai ter o Alexandre Quartos, a gente vai falar sobre pensamento crítico, só que ele ficou morrendo de vontade de entrar hoje, porque a gente já fez, né, um Pessoas de Valor nós três, foi quando a gente, inclusive, eu acabei fazendo a ponte, vocês se conheceram, ele é o seu grande fã, né, ele adora seu raciocínio, né, tudo mais, né, gosta de tudo, né, do teu caráter e tudo mais, né, da sua pessoa, e ele tava o tempo inteiro falando, caramba, não acredito, segunda-feira também não vou perder, e amanhã às 10 da noite vai estar ele aqui, né, falando sobre o pensamento crítico, a gente vai falar um pouquinho de filosofia, porque com o quarto não tem jeito, a gente viaja, a gente vai lá num outro mundo, né? Olha lá ele falando aí, tava em Alpha Mind. Legal, bacana. Só Muito gente. bom. Cara, tá um timaço, né? Eu falo pra galera, né? Porque quando a gente abriu na quarta-feira passada com a Ronange, a gente falou assim: ah, a Ronange é prata da casa, tal, já é facilitadora do marca, tá ali, amiga, tal, vai ser um bate-papo tranquilo. Aí na quinta veio a Rosana Nunes, que foi incrível, né? Foi muito incrível, porque ela falou sobre a jornada dela, né? Ela tem um livro que ela fala sobre gratidão, mas principalmente a experiência de vida dela, que é incrível mesmo. E aí a gente conversando, foi uma live super profunda, bem emocionante. E aí eu pensando assim, né? Meu, as próximas lives os caras estão ferrados, porque a gente está indo num circuito, num crescendo, que quando chegar na segunda-feira, o Flávio Maneira vai ter que se arrepiar lá para poder fazer o negócio acontecer, porque realmente a live da Rosana foi incrível. Mas brincadeiras à parte, né, Flávio? Claro que é bem tranquilo, tem um monte de gente aí te prestigiando.
né? Eu não sou nada bobo, eu convido os amigos, mas ao mesmo tempo eu sei que são amigos que trazem audiência, que dão uma qualidade aí, pessoas com alta qualidade de audiência também, porque é uma coisa que a gente já discute até nos bastidores. Não adianta a gente ficar fazendo live falando um monte de baboseira, né, e ter um monte de seguidor e ficar falando mais do mesmo que não adianta nada, né? Então, eu acredito que só pelo fato de ter os convidados que eu selecionei ali, que eu fechei para vir nessa sequência e depois a gente vai continuar, mas só os convidados aí de junho já são bem legais, né? E eu queria começar contigo, as pessoas estão chegando, desejar aí uma boa noite para todos, né? Agradecer também a participação. Essa live, ela depois fica gravada lá na IGTV, a gente pode compartilhar. Inclusive, depois a gente faz aqueles recortes de trechos polêmicos para disparar para a audiência, né? Sempre sai uma coisinha ou outra, mas agradecer. E agradecer em vários aspectos. Até fiz um post esse final de semana falando sobre isso, né? Que você é um grande amigo, né? E a gente fala muito de network. Eu queria deixar aqui no ao vivo essa mensagem gravada para registrar o quanto você é parceiro, quanto você é amigo, porque assim, você já me falou umas duas vezes, inclusive lá em Salvador, e depois Salvador você comentou lá no TEDx, pô, a minha generosidade e tal, e eu vou falar para você que você me espelha muito nesse sentido, porque você é incrível a tua generosidade, e se as pessoas falassem sobre os comportamentos que precisam ter ou as atitudes que a gente precisa ter para competências no século XXI, que a gente fala um monte de coisas, a generosidade realmente é comprovada porque você não para de crescer, né? Você sempre está em expansão na carreira, na vida pessoal, e um dos atributos principais que eu vejo em você também é essa questão da tua generosidade, o quanto você ajuda. Toda hora eu encontro alguém, pô, o Flávio me ajudou, não sei o que, tal, entrou numa empresa na outra, tal. Você arruma mais emprego para a galera do que a agência de empregos. O Flávio é o LinkedIn em pessoa. Mas vamos entrar no tema, vamos entrar na neurociência, porque como eu estou de anfitrião, a gente brinca lá no Pessoas de Valor que é eu e você entrevistando alguém sempre, né? Ou eu, o Alexandre, entrevistando alguém. Hoje, não, hoje você é o entrevistado aqui, né? Não é o Pessoas de Valor, mas a gente vai entrevistar aqui na live do Ari, a gente vai bater um papo. E eu queria começar com um tema que acho que não tem como não tocar, você sendo professor de neurociência e principalmente trabalhando, né, com neuro há já um bom tempo e passou, né, por vários laboratórios, indústria farmacêutica para você, a indústria da saúde é uma coisa que é muito viva, né, no teu DNA. A gente sabe que a neurociência se desenvolveu muito, o estudo do cérebro se desenvolveu muito nos últimos anos, né, particularmente com ressonância magnética funcional, veio um monte de coisas legais aí para dar um arrepio. Você é o organizador do Brain Talks, que é um dos maiores eventos de neurociência do país, se não o maior hoje. Então, assim, tem grandes nomes que passaram por lá e que vão passar, né? Já está aí agendado o próximo, depois a gente vai falar isso mais para o finalzinho. Mas com todo esse conhecimento que a gente consegue hoje ter, ainda tem aí uma longa jornada pela frente, mas a gente pode fazer uma afirmação que hoje a gente consegue, por causa do conhecimento que já se desenvolveu da neuro, a gente pode ter uma qualidade de vida melhor, Flávio? Ah, sem dúvida. E, bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um abraço, é um monte de gente que tá dando oi. Tá legal, galera. Obrigado aí pela presença. Cara, sim, sem dúvida. Eu vejo que o caminho sobre o entendimento do funcionamento cerebral, sobre a perspectiva de uma linguagem fácil, né? É lógico, quem quer alguma coisa mais aprimorada vai especializar, mas de uma forma simples hoje, ele está acessível a todos e eu entendo que deveria, na verdade, todo mundo deve se interessar. Aquilo que eu falei lá no TED e falo sempre, né? Quando eu vejo pessoas, hoje eu vejo o cérebro da pessoa, eu não vejo a pessoa. Porque o cérebro é único. E você entender as dinâmicas, o que mais se estuda é rede neural, né? E se você entender as dinâmicas, a gente tem quase 8 bilhões de pessoas no mundo, tem quase 8 bilhões de redes neurais diferentes. A gente está falando de conectoma. Eu até recomendo aí que as pessoas assistam o TED do Sebastian Jung, que é Eu Sou o Meu Conectoma, para entender o que é esse projeto, mas é o estudo do caminho neural. Por quê? Porque cada experiência é única. O que a gente pensa com relação à qualidade de vida, Ari, é sempre falar que, como você bem sabe, né, a gente tem algumas afirmações. A primeira é que toda decisão, isso é baseado totalmente em neurociência. A primeira é que não existe decisão, nenhuma decisão nossa, sem ser emocional.
toda decisão nossa, ela começa e termina no sistema emocional. E isso é muito importante as pessoas entenderem, porque quando a gente fala sistema emocional, ele é muito complexo. E envolve uma série de questões que envolvem inconsciente, subconsciência ou pré-consciência, e consciência é só um pouquinho. Hoje, um exemplo que eu sempre dou é um iceberg. E um exemplo que eu sempre dou é você ter consciência. A OMS, desde 2002, a Organização Mundial de Saúde, desde 2002, ela já falava isso. Estilo de vida, né? A gente entendeu o nosso estilo de vida. E a maioria das pessoas tem um estilo de vida que vai contra a qualidade de vida, porque são coisas que estão totalmente ligadas. Para eu ter qualidade de vida, eu tenho que ter um cérebro mais saudável, né? O que vai me nutrir um corpo mais saudável. Então, o cérebro mais saudável vai deixar um corpo mais saudável. E quando a gente fala disso, é consciência alimentar. Hoje, a bioquímica ela está muito mais clara. Antigamente, a gente não sabia exatamente o papel todo químico de neurotransmissão. Hoje, do alimento e a interface que ele tem com relação à neurotransmissão. Hoje, a gente sabe disso. A gente sabe que evitar alguns alimentos e colocar outros vão fazer com que você tenha um aprendizado melhor. Um sistema noradrenérgico, noradrenalina e adrenalina, eles vão começar a se compor um pouco melhor. Um que ativa, outro que balanceia. Por exemplo, banana, vitamina K, entre outras, sódio, potássio, que é a base do funcionamento cerebral. Mas um elemento, eu até falei, acho que você falou que eu contei o segredo recentemente, né? Eu tomo magnésio todo dia, um complexo de magnésio, porque a gente tem falta de magnésio. E o magnésio, ele na fenda sináptica, ou seja, onde acontece um veículo, né, uma rede neural, ela caminha, um neurônio conversa com o outro. Comunicação. Fenda sináptica. Magnésio é fundamental para isso, né? Ele faz com que esse caminho seja mais fluido. E a gente tem uma falta de magnésio de forma geral na alimentação. Na verdade, Ari, a gente tem uma deficiência alimentar muito grande e a gente tem uma inflamação muito alta com alimentos que a gente come no dia a dia. Eu estou falando só de um, tá? Então, quando a gente pensa em qualidade de vida, conhecer o cérebro conhecer o que faz bem e mal para o cérebro, do ponto de vista alimentar. Atividade física, cara. A gente tem uma população que caminha para um futuro que, por incrível que pareça, do ponto de vista, a gente tem mais informação, todo mundo sabe que atividade física, a gente tem um monte de gente online dando aula, a gente tem um monte de coisa, mas ninguém acorda às 6 horas da manhã para ir correr. Mas ninguém vai para casa, treina e vai para casa. Ou seja, atividade física ainda muito pouca gente faz, cara. É até legal porque o Dr. Leonardo tá aí também. A gente chegou a entrevistá-lo no Pessoas de Valor, né? Que ele falou sobre essa questão dos recortes, né? Que estava fazendo até naquele momento da pandemia mesmo, né? Dos efeitos colaterais no cérebro, né? Nos neurônios, principalmente, a questão do Covid. E aí me veio uma questão, Flávio, que assim, não tem como, né, não fazer essa relação, porque a gente está falando de qualidade de vida. Assim, existem questões neurológicas, e aí por isso eu até citei o Léo. Só que também tem as questões psiquiátricas, principalmente, tem as questões psicológicas, que aí vai para a questão da mente e tal, mas tem as questões psiquiátricas. Quando a gente pensa na evolução, principalmente da indústria farmacêutica, em relação à neurologia, para mim fica uma sensação um pouco, talvez, de ficção científica, de que vai chegar um determinado momento, a gente fala, muitas vezes as pessoas falam de neurocientista, ou de estudante, ou de um estudioso em neurociência, e que, na verdade, o neurocientista não é neurologista, né? Não necessariamente é um médico, pode ter até essa construção. Você vê que vai chegar um momento com essa disseminação, esse conhecimento gigante que a neurociência está colocando no mercado e particularmente na indústria farmacêutica e também na área de saúde, a gente vai chegar uma hora que, por exemplo, essas áreas como áreas da psicologia, da psiquiatria, elas vão se integrar com a neurociência e a gente vai ver um campo mais, vou colocar entre aspas, mais cirúrgico, uma coisa mais precisa em termos de avaliação, porque para mim a mente é muito subjetiva ainda, mas me parece que a neurociência vem com um campo pragmático de trazer tantas construções de sistema límbico, córtex cerebral, amígdala, sequestro de amígdala, traumas, e aí a gente fica pensando, poxa, de repente o psiquiatra hoje está fazendo um trabalho, ou o psicólogo fazendo um trabalho para poder ter
esse tratamento, mas é um tratamento que, para a neurociência, eu vejo como subjetivo. Como que você vê isso, Flavião? Eu vejo que a interdependência entre as áreas, ela cada vez é maior. Então, eu acho que uma tendência que a gente já vê na medicina, e isso é geral, né, na medicina, a multidisciplinaridade, né? Ou seja, a gente é muito complexo e sim, a tecnologia está ajudando, os estudos estão mais conclusivos, mas eu vejo que vai estar interconectado e cada um na sua sub-área. Porque quando você entra em aspectos psicológicos ou psiquiátricos que envolvem psicofármacos, porque é aquilo que eu falo, às vezes é necessário. Da mesma forma que a tecnologia, a gente vai ser o homem biônico e a mulher biônica, isso vai acontecer, tá? É um caminho sem volta, e a nossa geração, provavelmente, eu e você, vamos pegar isso, Ari. Na empresa que eu trabalho, a gente já... O próprio implante neural, né, para poder resolver questões de Alzheimer e coisas cirúrgicas, né? A gente já tem para epilepsia de difícil controle, para Parkinson, para dor, e isso já funciona e você controla pelo tablet. Então, assim, eu acho que a multidisciplinaridade é um caminho sem volta, já faz tempo, e na empresa também não é diferente. A empresa, o organismo vivo, ela vai estar cada vez mais colaborando, mais horizontal e menos vertical. Mas eu vejo, sim, que vai estar interconectado e um mecanismo, através da evolução da tecnologia da informação, ele vai conversar com o outro. O que eu quero dizer é que o paciente ele vai ser ele vai ser mais holístico, no sentido de que os médicos vão ter acesso a diversos campos. E eu não falo só de psiquiatria e neurologia, eu falo até de cardiologia, eu falo de todas, tá? Na verdade, vai ser uma medicina bem integrativa. Eu tenho um amigo que é o Pedro Chestatsky, que eu fiz uma live com ele, que ele tem um livro chamado A Medicina do Amanhã, tá por aqui, mas fala do que é uma medicina mais parceira, mais proativa, mais preditiva, né? Então, parceira, preditiva, proativa, preventiva, né? Que é muito grande. E quando a gente pensa em qualidade de vida, eu diria que não dá para, por exemplo, falar de tem vários, tá? Mas eu vou falar de um sistema. A gente tende, o ser humano de uma forma geral é procrastinador. A gente procrastina, isso é da nossa natureza. A gente procrastina, deixa tudo para a última hora, etc. Não planeja bem, etc. O que vai? Hoje, os estudos com relação a futuro, eles estão muito mais conclusivos. Então, quando você pensa em futuro, não estou falando aqui de horóscopo, não estou falando nada disso, tá? Não é Claro que não. Ufa! Futuro baseado em dados, tá? Então, futurólogos, tem vários que eu gosto, a Marta Gabriel, enfim, tem várias pessoas aí, esqueci o nome de uma outra, questão de enfim. Mas hoje você pega esses estudos e eles vão dar tendências muito claras. A gente foi treinado e foi educado para trabalhar competências que elas funcionavam para a indústria 3.0, 2.0, não 4.0. E quando você fala de vida, não existe a vida profissional e pessoal. Eu sempre falo isso, existe a tua vida, né? E a tua vida é na totalidade. Eu lancei há 10 anos, você tem uma marca, né? Eu tenho 4 pilares. O 4 pilares, Ari, ele nasceu de uma necessidade de ajudar pessoas a colocarem a vida delas no eixo. Por quê? Porque tá todo mundo perdido. Já tava, tá? E vai continuar. Já tava. Já tava, e vai continuar estando, porque as pessoas não param. Um final de semana, o que eu acho pouco, mas eu acho que as pessoas não param um final de semana para se olhar, em estratégia. Eu tô falando de cognição, não tô falando de interpretação de sonho. Eu tô falando, galera, é o seguinte, é cognição, é dado. Então, dado e cansa para o cérebro isso, né? Você primeiro foge e cansa você botar canvas. Canvas é o nome que a gente dá para a tela em inglês, mas é você colocar folhas grandes no campo virtual. É muito importante isso. E aqui também não tem nada a ver com o segredo, tá? Não, visualiza que tu consegue. Eu tenho uma Ferrari há 10 anos aqui na minha foto e não consegui ter uma Ferrari. Isso é muito primitivo, né? Se a gente for pensar essa coisa do Napoleão Hill, penso que vou ser um fracassado e vou ser um fracassado, né? Então, o que eu falo é cognição, galera. É cognição, é preto no branco. Coloca uma folha, pensa no futuro, pega dado e coloca plano e faz. Eu sempre falo, né? O mundo é de quem faz, não é de quem diz que vai fazer, né? Na verdade, isso na frase não é minha, de outras pessoas. Mas o que eu quero dizer é, poucas pessoas vão para ação. E quando você vai entender isso, o que impede a ação, de fato, é o sistema emocional. Eu vou dar um exemplo simples. Eu conheço, Ari, você também deve conhecer um monte de gente que não fala inglês e que está estudando inglês faz
30 anos, desde a idade que tem, e que sabe que dentro, pelo menos do meu setor, inglês é fundamental para você crescer na tua carreira se é teu objetivo. E aí você pergunta para 10 pessoas, mas cara, você estuda pra caramba, por que você não fala inglês? Por que 9 vão responder? Porque eu tenho medo de falar inglês. O brasileiro, ele tem medo de falar e errar inglês. Então ele nunca vai falar, porque a premissa da aprendizagem do cérebro é eu faço, eu repito, eu faço, erro e repito. Né? É assim que o cérebro aprende. Então as pessoas não estão dispostas, só que você não negocia com o teu erro, emocionalmente falando. Eu tenho que falar inglês todo dia, porque eu respondo para os Estados Unidos. E eu comecei, eu tinha inglês mais ou menos, mas falando todos os dias, melhorando. Tanto o meu listening como o meu speak, a forma de falar. Você vai pegando a manha. Agora, não pode te parar por medo. É a mesma coisa espanhol, a mesma coisa qualquer coisa. Leitura. Aliás, oratória. Essa aqui eu recomendo, tá? Vocês acham? Para falar, né? Esse aqui é um compilado de artigos da Science falando de 24 horas. Foi provado, tá? E foi provado de como o nosso cérebro funciona em 24 horas. E a gente tem um monte de mito e verdade com relação a isso. Né? Um exemplo é de dormir. Cara, a gente tem que dormir menos. Faz menos mal do que dormir mais. As pessoas, não, quem dorme pouco. Legal, eu durmo pouco. Mas quem dorme muito, mais do que 8 horas, é muito mais maléfico para o cérebro do que você dormir. Então, durma menos, tudo bem. O certo, Flávia, às 8 horas. Então, tem estudo que diz, tem estudo que não, ainda não é conclusivo. A gente, quando, há pouco tempo atrás, né, alguns 1000 anos, porque o nosso cérebro é o mesmo, há pouco tempo atrás a gente não conseguia dormir 8 horas, porque senão a gente ia morrer. Então, é a mesma coisa que o jejum intermitente. É provado que se você faz um diagnóstico, e aquilo fica aqui a dica, faz antes, vai no médico, médico que sabe disso, vai pedir os exames certos, faz um diagnóstico para ver como que você tá. O jejum intermitente ele é para todo mundo, de acordo com o diagnóstico. Se o médico falar, olha, primeiro a gente tem que ajustar isso para você começar a fazer o jejum. Legal, então ajusta isso. Agora, o jejum, ele não é para emagrecer só, porque também todo mundo está acima do peso. Não é que é difícil também emagrecer, né? Mas todo mundo sabe como que faz para emagrecer, mas ninguém quer emagrecer. Isso, porque é um sistema muito forte da indústria para fazer todo aquele alimento e todo o marketing, você sabe disso, para fazer com que você consuma. Nem pensa, cara. A gente está inflamando o corpo direto. É açúcar, sal e farinha. E como que a gente faz isso? Cara, começa a prática do jejum que você vai ter uma resposta muito grande do ponto de vista de eficácia de performance cerebral. Na verdade, do corpo inteiro. Mas começa por aqui. E as pessoas não fazem, né, cara? É muito difícil. Eu não consigo ficar 12 horas. Cara, 12 horas nem é jejum. Enzimaticamente falando, você tem que passar pelo menos de 22. A brincadeira começa com 20 horas. Né? E claro, fica claro aqui, pessoal, não é para começar. Não, então o Flávio falou, eu vou ficar 20 horas sem comer, não. Calma. Vão falar isso com certeza. Fala, pô, eu tava assistindo uma live, o Ari elogiou esse Flávio e aí de repente ele falou pra gente fazer dieta e aí vai morrer um monte de gente de hipoglicemia aqui, tô vendo já. Inclusive os diabéticos, né, vão querer fazer jejum de 24 horas. Agora me fala uma coisa, a gente estava falando dos medos, e aí, claro, eu vejo muito isso na oratória também, porque eu trabalho com inteligência emocional, essa questão da gestão da emocionalidade que a gente fala, aí de repente a gente fala dos medos, né? Mas quando a gente está falando das reações emocionais, e aí, como você falou do jejum, não é só as reações emocionais mais pragmáticas, assim, as mais comuns, por exemplo, o caso do medo, que travam as pessoas, né? Porque às vezes a gente fica com aquela coisa assim, sabe? Por causa do medo, a pessoa não faz isso, não aprende inglês ou não fala em público e tal. Mas existem também outras reações emocionais, existem outras forças emocionais que também são tão perversas quanto o medo, né, Flávio? Sim, sim, sim. Na verdade, o sistema emocional é muito complexo. O medo é um dos básicos, né? Mas você pode ter várias outras. Não é só o medo de errar, né? Você pode ter outras dinâmicas pessoais, porque a gente pensa em emoção com relação a 3 níveis, né? O primeiro é as básicas, depois você vai para as complexas, de segunda ordem e a terceira ordem. Por exemplo, compaixão é uma emoção, é um sentimento mais sofisticado. Mas você pode ter várias dinâmicas que vão te atrapalhar, traumas, inclusive, né? A gente sabe bem disso, que pode ter alguma coisa que você sabe bem que travou a pessoa, deixou ela gaga ou deixou ela com alguma coisa e aí ela
ela não vai performar. Mas eu sempre falo, Ari, que até a gente tem uma amiga em comum que fala muito bem disso e eu gosto, que também o livro dela está aqui, ó, que é a questão da obsessão, né? A Renata fala muito bem da obsessão. E eu sempre falo que a obsessão, assim como ela é um potente impulsionador de ação. E a obsessão, ela foi, como várias palavras, foi depositada uma ordem mais negativa, e não, né? Obsessão, a dosagem certa como ambição, como cortisol, como várias outras, elas são excelentes. E tem, você pode perceber, muita gente que hoje performa bem, em vários sentidos, foi impulsionado pela vulnerabilidade. Então, assim, a tua vulnerabilidade, ela foi um motor emocional, uma vulnerabilidade foi um motor emocional que ficou batendo ali, você corre atrás, corre atrás, corre atrás, junto com, se você pegar isso, junto com uma dose boa de obsessão, cara, não tem como. Eu conheço gente da indústria que precisava falar inglês para ser promovido. Eu estou dando um exemplo de inglês. Essa pessoa fez 2 anos por conta de inglês, porque todo mundo também associa o seguinte: para falar inglês eu tenho que fazer uma imersão fora. Porra nenhuma, não tem que fazer imersão fora nada, cara. Você tem que mudar o ambiente. O ambiente, em vez de para fora, traz para fora para dentro. Então, no seu quarto, você pode botar série em inglês, você pode ter 1000 podcasts que te dão aula de inglês de graça. A questão não é ir para fora, a questão é se você... O próprio TED tem... Você pode ficar uma noite inteira ouvindo o TED lá e aprender inglês com conteúdos incríveis, né? Cara, você tendo uma conexão à internet e um smartphone, um tablet ou um computador, você vai conseguir treinar o que quiser, né? A questão é que as pessoas não sabem criar a dinâmica para isso, porque envolve várias coisas. A primeira é tempo. Eu tenho que ter um tempo para isso, porque o teu cérebro ele fica ativo durante um período. Depois, o sistema atencional ele vai cair. Então, putz, o meu quarto aqui, você vê o meu escritório, né? O meu escritório ele tem todo um esquema. Quando eu vou estudar, eu mudo esse esquema, né? Aqui dentro. Eu coloco uma dinâmica de acordo com isso. É a mesma coisa. Eu tenho um ritual de ir para fora, vou numa padaria muito cedo. É quando eu estou lendo o meu livro. Eu pego o meu livro, que aliás eu estou lendo esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Que recomendo para todo mundo ler. Foi indicação da querida Marta Gabriel. Amor, Germes. Tá? Fica aí uma bela leitura, belo livro, estou amando. Ele é um pouco na linha do Sapiens, só que ele é um pouco na linha do Sapiens. Uhum. Você até falou do Sapiens, aí me lembra de uma frase que a gente já falou do Harari, que a gente comentou num programa, aquela coisa assim que a gente está criando uma geração de inúteis, né? Uma frase lá citada, tá, que você trouxe, né? E a gente já comentou sobre isso, trazer aqui para a live. Quando a gente fala de inteligência artificial, de toda a tecnologia que tem, principalmente no campo da inteligência, eu sempre fico imaginando assim, um dos diferenciais da humanidade, do ser humano, é justamente a nossa forma da nossa inteligência. Quer dizer, é uma inteligência, como você falou, né? Quer dizer, é um conjunto da obra que é único, né? Eu sou inteligente de uma forma que é completamente diferente da tua e que é diferente de todos os bilhões de seres humanos. E aí, de repente, vem a inteligência artificial tentando trazer isso para reproduzir isso através da inteligência artificial e tudo mais. E aí vem, então, esse contraponto aí dessa coisa de uma geração de inúteis, de repente, pessoas que estão entrando ou estão em atividades que, de repente, as próprias máquinas vão fazer. Se eu fosse perguntar para você, que a gente fala lá no Pessoas, a pergunta de $1 milhão, vamos perguntar aqui a pergunta de $1 milhão da live. Qual você acha que é a pegadinha, assim, sabe, a cereja do bolo, nossa, que faz realmente a gente sair? Não aquela coisa de Harvard Business Review, de criatividade, pensamento crítico e tal, o Flávio mesmo, assim, o que você... E aí você trabalha na indústria da saúde, viajando o mundo inteiro, tal, fala com intelectuais do mundo inteiro. Qual é a pegada, assim, que você fala assim, não, o que eu vejo que o Ari, o Flávio, tal, é realmente diferente, que ainda vai fazer com que a gente sobreviva a essa geração que o Harari coloca dos inúteis? O que faz o Flávio não ser um inútil, o Ari não ser um inútil e quem está nos assistindo aqui, na tua visão? Não é uma resposta simples, né? Porque é um conjunto de coisas. Eu sempre falo que a gente é um conjunto dos livros que a gente lê, das pessoas que a gente convive. Eu sempre falo que é uma série de dinâmicas, mas eu diria que o meio, Ari, é determinante nesse processo. E aí eu defino o que é meio, né? Meio é tudo isso.
com quem que você gasta tempo. Eu entendo que a gente está investindo tempo porque é muito fascinante e muito fácil você ficar muito tempo no celular e perder e não ter controle da sua agenda. Vou dar um exemplo, né? Ele é desenhado para isso. É tudo desenhado para roubar a tua atenção. Então, Isso, né? São os gatilhos. E eu vejo que assim uma geração ela mais nova, e a gente se comunica de várias gerações, né? Todas. Você percebe que eles não investem mais nas relações. É mais líquida mesmo, né? E não é só da questão relacional de Tinder, e quem sou eu para falar disso, mas tá uma relação mais líquida, menos consistente. E o que vai sobreviver vai ser relação mais consistente. Porque somos seres humanos e relacionais. Então, as sócios emocionais, as dinâmicas socioemocionais, vão ficar... Quanto mais escasso, mais raro. O que é mais escasso? Mais escasso vai ser o nosso tempo. Vai ficar mais raro. Mais escasso vai ser voltar para o presencial. Por quê? Porque a gente viu que o online funciona. Legal, funciona. Depende do tempo. Mas hoje, para você palestrar, por exemplo, num evento presencial, vai ser mais raro porque você pode ligar a tua câmera e falar 20 minutos. E o que vai fazer você fazer 20 minutos presencial e no online? Né? Essa é a pergunta. Eu entendo que eu nunca, há muito tempo, eu nunca deixo de tomar café com as pessoas que eu entendo que fazem parte da minha rede. E a maioria não faz isso. Eu tenho amigos, Ari, amigos de Santos que moram em São Paulo, que, cara, eles tiveram a mesma oportunidade que eu, em todos os sentidos, mas eles não vão no cafezinho tomar um café de vez em quando, uma vez por semana, para expandir o network, para conversar, para ter assuntos, para filosofar, seja o que for. As pessoas não investem nisso. Eu faço isso há muito tempo. E eu não vou parar de fazer. Por quê? Porque, cara, eu gosto de tomar café no sentido... O café é a conversa com outras pessoas que vão trazer... O contato, né? Cara. Então, eu acho que isso é muito valioso. E eu vejo que isso, para a geração, é geracional, uma geração mais nova que aprendeu, que está muito no quarto, né? Porque o adolescente ele consegue hoje prover dinheiro, consegue gerir dinheiro no quarto dele. Só que a conta vai vir a médio e longo prazo. Né? Então, vem vir outras questões relacionadas... Tem um estudo que eu acho que você conhece, muito antigo, de felicidade. E ele roda há muito tempo. E dentro desse estudo de felicidade, ele fala um dos critérios que foi determinante para classificar pessoas felizes ao final da vida é as relações, a qualidade das relações que elas tiveram ao longo da vida. E a gente vê isso, os amigos, né, cara? Os amigos é um coeficiente muito grande de felicidade. Sim. Um bom tempo se falava em capital relacional, inclusive, nessa questão do contato. A gente, eu e você, a gente, até no Pessoas de Valor mesmo, no programa, a gente já falou um pouco essa coisa, né? Que o cérebro aprende muito pelas experiências, assim. De repente, se a pessoa ficar o dia inteiro só fazendo uma coisa e na frente do computador só jogando videogame ou só falando com as mesmas pessoas, de repente, a quantidade de experiências vai ser bem mais limitada do que ela tomar café com alguns amigos, por exemplo, né? Falando, me lembra de uma outra coisa que é um contraponto. Um caminho sem volta, Ari, que eu falo há muitos anos, cara, desde 2000 e pouquinho, 2003 no congresso eu falei, tem um vídeo meu de 2003 falando disso. Falei, galera, vídeo curto é um caminho sem volta. Vídeo curto é um caminho sem volta. Vídeo curto é um caminho sem volta. E ninguém faz vídeo. E eu fico inconformado, porque eu peguei todo o acompanhamento do LinkedIn. Aliás, eu entrei na Medtronic por causa disso, da empresa que eu estou hoje, foi por causa de um vídeo meu que estava no LinkedIn. E várias outras coisas aconteceram por causa de vídeo meu, pedaço curto de um vídeo, de uma fala, depois de uma palestra, seja qual for, mas é aquela fala que você publica hoje. Eu entendo que também não dá para você não entender que o que você faz no presencial se estende no online e vice-versa. A gente é um organismo hibridizado, não é só o device, é a gente. Então, o teu co-branding para a tua vida, ele tem que ser repensado. Não dá para hoje você não ter essa estratégia digital, sabe? Por quê? Porque o digital faz parte da tua vida, é uma competência, cara. Sim, com certeza. E eu olho o LinkedIn da pessoa e falo, meu Deus, um profissional de uma indústria. E eu falo mais, mesmo se fosse um empreendedor, se fosse um carrinho de pipoca que é um empreendedor, se fosse qualquer coisa, mas essa pessoa tem que estar no LinkedIn? Então, tem também, porque LinkedIn não é para recolocação de emprego. É que nem outra estratégia, é conteúdo. Quanto mais conteúdo você vai fazer, de repente, o teu carrinho de pipoca que você vai estar no LinkedIn lá, ou pipoqueiro, sei lá qual for, estou dando um exemplo, mas serve para tudo. Se você começa a prover um conteúdo, de repente o presidente de uma empresa vai ver aquilo
e ele vai fazer um evento na empresa dele, ele gostou tanto do teu conteúdo e como você atende os outros, que ele vai te contratar para colocar o teu carrinho de pipoca dentro do evento dele. Estou dando um exemplo, né? Mas isso serve para qualquer coisa. As pessoas não usam isso, não sabem usar ainda. Até hoje, 2022, as pessoas não usam mídia social de forma estratégica. Agora não tem como não falar sobre isso também contigo, porque, claro, aí você é craque nessa área, que a gente fala muito dessa coisa das gerações, né? Claro, aí a gente vai ver, de repente, o mais jovem, mas eu, sinceramente, eu dou aula até na terceira idade, eu vejo isso como algo que tem a ver com o ser humano, assim. Essa coisa que a gente fala, às vezes, do sistema dopamínico, né? Da recompensa e tal, e que, de certa forma, muita gente está navegando e buscando o que eu chamo de ditadura da felicidade, assim, de querer estar lá, por exemplo, fazendo um vídeo, né? E a gente tem aí o formato do TED, que são vídeos curtos mesmo, que hoje você já falava isso lá em 2000 e tal, e que hoje o TED consolida, né? Porque o formato dele justamente fala para ser curto e cada vez está mais curto, né? Os TEDs. Mas no caso, se a gente for falar desse sistema de recompensa, né? E aí pensar na questão da dopamina e aí a felicidade, as redes sociais, de certa forma, acabam sendo meio que uma armadilha para isso tudo também, né? E aí não estou falando só de LinkedIn, como a gente está falando de qualidade de vida e a gente está no Insta, né? A gente está fazendo uma live aqui no Instagram com uma qualidade de conteúdo super lá no alto, né? A gente está com a régua lá em cima. Me fala um pouquinho dessa coisa do sistema, porque essa coisa do sistema dopamínico que a gente fala, e aí tem a ver, claro, com a questão da gestão da emocionalidade, de certa forma também engana muito as pessoas, né? Como que você vê isso? Eu vejo como um sério problema, né? Por quê? Porque é muito difícil de controlar, e aí o controle é a expansão da tua consciência. Você colocar, por exemplo, que o teu device, ele te dá, dado é muito importante, o teu device, ele te dá um relatório mensal, pelo menos o iOS faz isso, acredito que o Android também, ele te dá um relatório mensal de quanto que você gasta em cada mídia social, né? Então vem lá um relatório mensal, quanto que você gastou no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, no WhatsApp, inclusive, tudo. Eu entendo, Ari, que é aquilo que eu falo, é você controlar o sistema, tentar controlar, porque tem até um nível que você consegue, mas a maioria não. Mas tentar controlar o sistema dopaminérgico como? Pensando sobre isso, né? Dando controle sobre isso. Então, eu sempre pego esse relatório que me apresenta mensalmente e eu tenho minhas metas. A minha meta é diminuir tantas horas semanais. Na verdade, eu coloco o relatório no final da semana. Então, no final da semana, eu falo, olha, do Instagram eu vou diminuir tantos por cento. Eu que vou mandar nele, não é ele em mim. Então, assim, eu que mando pro quanto que eu vou ficar no Instagram. O WhatsApp eu nem considero porque eu estou trabalhando o tempo todo com ele. Mas tem uma hora que eu tenho que desligar. Então, que horas que eu desligo, que eu me ausento desse roubador, né, de atenção através da dopamina. E dopamina, cara, por exemplo, quem é viciado em Coca-Cola ou qualquer coisa, se colocar a Coca-Cola lá, o sistema dopamina já pula, já altera. Então, o que você tem que fazer? Se você quer, né? Se é uma opção... Não é merchandising, mas como você me conhece, né? vou até abrir aqui e contar um segredo, né? Sábado a gente almoçou e aí o Flávio falou assim, ó, vou escolher um restaurante que tenha Coca Zero, né? Para poder te atender, porque ele sabe que eu sou viciado e aqui é dopamina mesmo, ó, aqui. Coca-Cola do lado, né? Mas a estratégia é sempre você ter... Eu sou muito fã, Ari. Eu sempre fui, desde muito jovem, eu sempre fui muito fã de agenda, cara. Então, sempre. Então, assim, eu tenho uma agenda muito... É lógico que eu sou virginiano, isso ajuda, mas eu tenho uma agenda muito controlada. Então, cara, se eu não tiver controle da minha agenda, quem vai ter? E o que eu falo agenda? Agenda é da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, ter muito clara, em curto, médio e longo prazo, baseado no que você quer. Um exemplo disso, tem o Eldon, que é um médico aí de Santos, um geriatra que, inclusive, já apareceu também no Brentagos, eu gosto muito dele. Cara, quem tem que ir no geriatra não é quando você está com 70 anos de idade, é quando você está com 40. Né? Por quê? Porque é ele que vai te preparar para você estar com 70 parecendo que está com 50. Então, é ele que estuda o processo de envelhecimento cerebral. Então, não vai quando você estiver ferrado. E na nossa vida é a mesma coisa. Se você depositar o controle para o mundo, né, o mundo vai te dominar, cara, em todos os contextos financeiros, tomada de decisão, compras, comida, tudo. Então, eu acho que a liberdade da dopamina, em especial dela, mas não é só ela, entra um monte de coisa em jogo, é você ter controle. Ter controle. Eu acho que controle é a palavra, né? E aí vai do incômodo. Porque quando você fala de gestão de emocionalidade, eu gosto muito de que isso tem que ser uma dor, cara. As minhas palestras ou aula, ou qualquer coisa que eu faço,
ela não tem um tom motivacional. Na verdade, é muito longe disso. É desconfortacional. Na verdade, é para gerar conforto e fazer com que as pessoas pensem que, cara, você não é Deus, não é nada. É você, cara. Não deposita nos outros, no além, nem ninguém. É você. E é legal. Você Porque já teve a oportunidade de fazer o marca e você vê como que a gente atua no treinamento. Quer dizer, as pessoas nos odeiam naquele primeiro momento, e talvez você também, né, vá por esse caminho que é o que a gente está falando agora. Mas assim, se você não provocar essa zona de desconforto, de você fazer a pessoa ter consciência sobre aquilo que de repente não está incomodando, mas que precisaria estar incomodando, a pessoa dificilmente vai ter consciência sobre aquilo, né? não vai, não vai. E quando você vê que é um percentual, que é muito engraçado, é que há 10 anos eu tenho 4 pilares, né? Que é mais ou menos isso, é gestão de carreira e de vida. Ari, é impressionante. Das pessoas que fazem, geralmente são 20 pessoas que eu coloco. Eu não coloco mais por uma questão metodológica, porque a gente dá atenção exatamente para todo mundo, enfim, ajuda a construir um plano de 20 pessoas que fazem. Qual é o percentual de pessoas que de fato vão para ação quando acaba o 4 pilares e coloca lá todos os planos, porque a gente sai com um mapa da tua vida embaixo do braço. Qual é o percentual que você acha? Não faço ideia, mas chutaria 50%, vai. Puta, eu queria muito que fosse 50%, mas não chega a 20, cara. Não chega a 20. É 10, tem edição que chega a 20. Nunca passou de 20, mas eu já sei disso. Por quê? Porque o ser humano é assim. 10, aí é seleção natural, é 10%. A média é 10% da galera de 100. São 10 pessoas que se movimentam, 70% vai ficar na média, hora vai ficar sempre na média, e os 20% são aqueles que vão ser atropelados pela vida em todos os contextos. E aquilo que eu falo, empregabilidade, se a gente pensar em qualidade de vida, a gente tem que falar não só de saúde, mas a gente tem que falar de dinheiro, cara. Né? Por quê? Porque dinheiro é o que movimenta a porra toda. O mundo gira em torno de dinheiro. Então, dinheiro você tem que ganhar. E a gente não tem uma educação ainda financeira brasileira boa. A maioria é muito ruim financeiramente. Tem gente da minha família, então, que, puta, nem vou falar aqui, porque senão vai virar terapia em grupo. Mas, assim, dinheiro é simples. Primeiro, você tem que se livrar de dívidas, porque dívidas, para mim, é o objeto mais fragilizante que tem das pessoas. Tá com dívidas, você vai tomar decisões erradas. A única forma de você se livrar com dívida, se você tiver, ou você trabalhar mais ou vender o que tem. Não tem outra forma. Você tem que ou trabalhar mais para ganhar mais e gerenciar o teu gasto, ou vender o que você tem, alguma posse para você se livrar de dívidas. Né? Se a gente pensa nesse balance de... E aí tem um vilão, que é uma educação financeira falha, que é os famosos cartões de crédito, um monte de estratégia de marketing para você consumir. Cara, quando você... Eu acho que o primeiro pilar da qualidade de vida é financeiro. Como que você tá com dinheiro, meu? Porque se você tá, mas o meu sonho, porra nenhuma, é dinheiro. Você tem que ver como que tá o teu dinheiro. Dinheiro é acesso. O Massaro fala isso, eu adoro. O Massaro fala assim, dinheiro compra... O Massaro teve uma vez que ele falou assim, cara, nos meus 50 anos, eu tava com ele, né? O André Massaro, você conhece também. O André Massaro, eu estava com ele... O André participou do Pessoas de Valor com o Alexandre Quartos. A gente entrevistou o André juntos. E o Alexandre que está aí. Meus 50 anos, eu descobri que eu achava que dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Com meus 51 anos, eu tenho certeza absoluta que dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Por quê? Porque compra tudo. Compra no sentido não literal, mas você vai ter acesso. Dinheiro é acesso. Você está ferrado de saúde. Se você tiver dinheiro, você vai conseguir acesso que a maioria não tem. E por aí vai, né, cara? Então, eu acho que primeiro é pensar sobre grana e ter muito claro as tuas metas. Uma inverdade, por exemplo, eu tenho que ter um apartamento. É lógico que é difícil, porque cada um tem um jeito de ser. Mas, eu vou ter um apartamento, eu vou ficar pagando aluguel e vou pagar meu apartamento. Cara, você tem que fazer conta, porque provavelmente vai dar merda. Se você guardar o teu dinheiro, dependendo dos juros, de um monte de conta, e você morar de aluguel e depois guardar e conseguir comprar ou dar uma entrada maior, é melhor do que você pagar um financiamento se você tiver menos de 50% da entrada. Quer dizer, é um monte de conta que tem que fazer, cara. Claro, é o caso do carro mesmo, né? Aí vem um pouquinho essa questão da ditadura que eu costumo
falar um pouco, essa coisa do ter, né? A gente vive numa ditadura da produtividade. Então, assim, como a gente fica com essa sensação de que tem que ter as coisas, eu tenho o meu... Eu lembro da propaganda da Caixa na época que eu era mais jovem, eu era até criança, era assim, né? O sonho da casa própria do brasileiro. Quer dizer, a gente fica nessa ideia de ter casa, aí a gente vai ler Pai Rico, Pai Pobre, ou vai conversar com o André Massaro, aí a gente fica assim, pô, mas como assim alugar para... Né? Hoje mesmo nos carros, né? Para que comprar um carro? Aluga um carro, anda de Uber. Não, mas eu tenho que ter meu carro. Como assim eu não vou ter meu carro, não vou ter meu apartamento? Então o verbo ter, ele é muito forte por causa dessa indústria da propaganda. Eu trabalho com psicologia do consumidor, você sabe, na faculdade. O publicitário aprende a trabalhar esses gatilhos mentais para fazer as pessoas quererem ter as coisas. Então a obsolescência programada, né? Você está com o carro modelo 2021, mas você já tem que ter o 2022. O celular sai um modelo novo, o teu já ficou velho. Então a própria obsolescência programada é feita para o consumo. E o cérebro cai nessas armadilhas, então a gente fica o tempo inteiro querendo ter as coisas, e aí efetivamente a gente fica meio refém desse sistema. Aí eu te pergunto, a gente está falando de qualidade de vida. Como conseguir equilibrar isso tudo? Eu sei que é uma pergunta que parece assim, não, você está perguntando aqui achando que eu sou Deus agora, querendo responder essa questão, né? Mas na visão do Flávio, como equacionar isso? É, é o autoconhecimento, é colocar mais disciplina na vida, no dia a dia. Para quem está nos assistindo, porque as pessoas estão assim, ó, pô, que discussão super cabeça, tal. Aí vai sair da live e falar assim, tal, o que que eu faço? Vou vender meu carro? Vou vender meu apartamento para, entendeu? O que fazer para ter essa qualidade de vida? A partir do princípio, qualidade de vida é saúde financeira, saúde física, saúde mental, saúde intelectual, saúde espiritual, né? Pensar aí nas saúdes como um todo, né? Claro. Eu divido em quatro, o Flávio, eu divido em quatro pilares, né? Que é o lazer, o profissional, o pessoal, embora eles tudo anda de mão dada, de forma integrada, e o propósito sem ser clichê. E eu te falo do propósito sem ser clichê porque com 30 e poucos anos, 32 se eu não me engano, hoje eu estou com 47, mas com 32, Ari, eu estava estudando fora, eu estava em Babson College, e tive uma aula super desconfortável, e desconfortável significa super boa, super desconfortável com um professor incrível, que parecia um ursinho de pelúcia, e ele deu aula pro Steve Jobs. Esse professor, ele deu aula pro Steve Jobs. E depois da aula, eu sentei com ele, e uma das coisas que ele me falou, e a gente naquela época, 15 anos atrás, nem se falava tanto de propósito, já se falava, mas não se falava de propósito como se fala hoje, né? Já se falava, mas não tanto. E ele falou que quando você... E às vezes tem gente que vai ter 40, 50, 60, 70, às vezes nunca, e vai ter gente com 20 que vai conseguir. Quando você realmente encontrar o teu propósito, você vai ver que acontece um ressignificado da tua vida em todos os sentidos. Vou dar um exemplo. Eu sei, aquela aula foi tão forte para mim que eu fiquei semanas pensando no meu propósito. E ali eu escrevi o meu propósito. Eu estava no avião voltando para o Brasil com o meu propósito muito escrito, claro, que está no meu LinkedIn, que está no meu site, que está em todo lugar. E a partir dali eu falei, ó, toda e qualquer decisão minha, ela tem que estar linkada no meu propósito. Né? Tem que estar linkada. Então, seja de ordem pessoal, profissional, o meu drive que eu descobri, e isso vem como? Cara, isso vem de várias formas, não é a mesma regra para todo mundo. Não é a mesma regra. Mas algumas regras das dinâmicas cerebrais são fortes. Por exemplo, as pessoas vão ficando mais velhas e vão colocando o prazer, o lazer de lado. Então, o casal, seja qual for, ele para de ir no cinema, ele para de dançar, ele não coloca mais as coisas que você gosta. E as coisas que você gosta, você vai trabalhar mais, porque você vai ter mais conta para pagar, porque enfim, a vida vai ficando mais complexa por culpa de cada um, e depois você vai tirando o lazer de lado. Só que quando você quer buscar aquele lazer, você já tá velho, né? Você fala, caraca, já ferrou. Né? Então você vai ter que recuperar a saúde. Então é aquilo. Antecipa. Joga xadrez. Então lazer, você tem que ter doses homeopáticas de lazer por dia, né? Ou por semana. Tenha a sua, encontre o que te dá prazer. Não deixe isso para fora. Né? Você vai ter Isso que... tem que ser prioridade, né? Não pode ser fútil, né? Essa coisa de, só vou fazer quando sobrar um tempo. Aí não vai sobrar tempo, não vai fazer nunca. E aquilo, eu volto de novo, seja guardião da sua agenda. Você tem que muda agora, né? Pega a tua agenda e fala, das horas que eu acordar até da hora do almoço, tudo é um guardião da agenda. Mas eu diria que é o lazer,
Profissionalmente, eu estudo muito, porque a minha área exige que estude muito, então eu não vou, agora eu não vou nunca atuar num hospital ou fazer alguma coisa que eu não vou estudar ele. Então, assim, a minha área exige que você estude a tua área, né? Então, conhecer a área que você atua, conhecer outras áreas, investir no autoconhecimento, cuidado que tem muito charlatão, tem muita porcaria na internet, em todos os lugares, né? Mas eu acho que compre bons livros. Flávio, o que é um bom livro de liderança? Um exemplo, tá? É o Pipeline da Liderança do Rancharan. Então, entre ele e o Monge Executivo, fica com ele, pelo amor de Deus. Né? Não vai comprar um... Então, compre livros, revistas boas e estuda, cara. Agora é aprender a estudar, porque a gente aprendeu a aprender errado. Né? Então, tem que aprender a aprender certo. E aí, aprender certo é anotação. Anotação. O cérebro é o mesmo, Ari. Então, vou dar um exemplo. A leitura e escrita, para mim, é inegociável. Você tem que ter o teu caderno, o meu tá ali na mochila, e você tem que ler, cara, mas todo dia. Coloca 10 minutos no mínimo, 15 minutos no mínimo e vai até 1 hora. Tenta colocar 1 hora de leitura. O exercício cerebral, o que acontece dentro do cérebro de quem faz isso, é muito superior ao que quem não faz. Bom, você sabe que você tem, a gente tem que ler, como faz parte do nosso processo, mas a maioria não lê, cara. Né? Então, eu acho que ler é uma das coisas que eu sempre falo. Todo mundo tem que ler e escrever, porque vai ajudar a estruturar melhor o teu pensamento crítico, teu repertório, teu vocabulário e por aí vai. Agora, emocionalidade. Até a gente fala essa questão até dos canais de comunicação, tá? Essa questão de escrever, né? Que entra na parte motora mesmo, né? Entra na questão, porque às vezes eu vejo na faculdade, mesmo na graduação, você deve ver isso também. A gente pega pessoas que escrevem, eu recebi prova que eu não conseguia entender o que estava escrito, porque a caligrafia está completamente distorcida já, porque a pessoa não está escrevendo, cada vez digitando mais. Aí o aluno fala assim, professor, eu posso digitar e te mandar por WhatsApp a prova? Porque eles não conseguem mais escrever, as pessoas estão perdendo o hábito de escrever, por incrível que pareça. Né? Isso na graduação. Imagina lá nos colégios, tal, no ensino fundamental, no ensino médio, né, Flávio? E tem uma diferença muito rígida, muito grande, né, com relação ao digital, a digitar e escrever mesmo, né, motoramente falando, né. Eu acho que isso é uma interessante para todo mundo colocar em prática. Mas eu vejo que o que mais faz com que a gente fuja disso é a autossabotagem, né? A gente se autossabota o tempo todo. Então, é diminuir a tua autossabotagem, né? Negociar com você mesmo. E cada um tem um jeito, cada um tem uma dinâmica, cada um tem uma influência familiar. É muito complexo tudo isso. Então, eu acho que você tem que entender até onde te mobiliza, tá não deixando você voar no sentido de potência, né? De ação. E até onde está deixando mais ou menos. Se você já está indo bem numa área e precisa equilibrar, né, o equilíbrio, eu entendo que, por exemplo, vou dar a minha dinâmica que é diferente de todo mundo. A minha forma de meditar é nadando, é fazendo atividade física, é uma meditação ativa. Não é o Flávio, eu sou assim. Então eu vou nadar, na hora que eu estiver nadando, eu consigo lá me concentrar e sair e contemplar. Não só o momento, mas eu vou pensar em várias coisas e vou relaxar minha mente, por incrível que pareça. Mas respirar, ter consciência da tua respiração, eu acho que é um outro exercício fundamental. Uma vez por ano, Ari, eu cuido de mim. Né? Então, uma vez por ano, eu paro para eu ver, repensar e colocar, ajustar a rota. Né? Então, assim, eu vejo, cara, esse ano... Porque a gente também tem ciclos, né? Então, esse ano tem 2 coisas acontecendo que eu preciso repensar algumas coisas com relação à minha agenda. Então, eu vou lá, paro e corrijo a rota para daqui ao final do ano. Então, eu acho que esse gerenciamento visual é que vai te promover uma ação. É visual com o desconforto emocional, né? Legal. A gente fala muito da qualidade de vida, eu já falei isso até nas lives anteriores, você me ouve falando isso sobre essa questão do mindset, dessa coisa de transformar as preocupações em problemas, para que a gente tire da mente e transforme em algo concreto. Você traz muito isso, essa coisa de colocar para o visual, de colocar no papel, né, de poder trazer para o concreto. Né? Efetivamente, o cérebro tem essa coisa de se estar ali na mente, só estar pensando, acaba
de certa forma, também procrastinando, né? Porque fica assim, eu vou começar a nadar, vou começar a fazer uma dieta, vou começar a fazer isso. E aí, se você não coloca lá tuas metas, se você não coloca no concreto e começa a olhar para aquilo e falar assim, pô, vamos lá, bora lá fazer, tem também esse lado, né, de você transformar, que eu brinco nessa coisa de transformar as preocupações em problemas, né? A gente tendo problemas para resolver, a gente acorda, vai lá e resolve o problema. Agora, a preocupação muitas vezes não se resolve, né? E eu gosto muito de colocar uma lista dos problemas. Então, assim, por exemplo, todo mundo tem problema e a gente vai ter para sempre. Faz parte desde a hora que a gente nasce, né? Alguns têm mais, outros têm. Mas é ter consciência deles e colocar uma lista mesmo. Por quê? Porque o problema ele vai te atrapalhar em várias coisas. Então resolve. Como que eu resolvo? Eu sempre falo o seguinte, você tem um problema complexo, você tem que investir tempo para ir pedir ajuda para analisar ele e para tentar chegar numa solução de colaboração, ou seja, de forma colaborativa. Claro, se for um problema não pessoal, assim, no sentido que você não quer compartilhar, mas um problema de uma outra ordem, por exemplo, dinheiro, né? Então, eu acho que assim, problema, qual o tamanho do seu problema, qual que é a nota, a escala que você dá de complexidade para ele, sendo que 0 é baixa complexidade, mas ele é um problema, né? Então, ele deve estar lá, mas ele está de baixa complexidade. Ou de 10, que é uma altíssima complexidade. O tempo que você vai investir para investigar esse problema e ajuda, ele tem que ser proporcional à complexidade dele. Então, as pessoas, às vezes, por uma autossabotagem, têm um grande problema e fica postergando ele. Por quê? Porque emocionalmente ele te atrapalha. Então, você tem vários problemas que você fica jogando para fora. Isso vai, Ari, desde um relacionamento familiar com o casal, desde questões relacionais, que você não conversa com a pessoa para resolver a merda do problema, desde com o chefe, desde com o subordinado. Então, eu falo, no campo relacional, já tem um monte de problema que a gente não resolve. Não, resolve isso. O outro é em outros campos. Então, eu gosto sempre de pensar, tá, quais os grandes problemas que você tem? Eu tenho eles aqui. Aí você pega os seus problemas e investe o tempo para pensar neles. Mas é aquilo. O tempo que você investe para pensar nele já é com ação para pensar também em como solucionar. É com resolutividade. Você tem que pensar em pensamento resolutivo. E pensar, você sabe que dá trabalho e gasta muita energia, cerebralmente falando. Pensar, de fato. Por isso que eu falo. Pensar, às vezes é um problema complexo, cara, você vai pegar ali 2, 3 horas, e eu recomendo que não passe disso, né? No máximo 4 horas para você ficar analisando e bebendo água e tendo outras dinâmicas, sabendo como que o seu cérebro funciona, né? Então, a cada meia hora, 40 minutos, se você ficar 4 horas, é importante você fazer uma pausa de 10, né? Então, fiquei 45 minutos, deu 50 minutos no máximo, pausa de 10, galera. Né? Se você estiver pensando, fazendo alguma coisa. Então, pausa de 10, vai tomar uma água, faz esse break e volta. Aí você vai dar uma oxigenada cerebral. De repente, até pensar em fazer o mindfulness ou qualquer respiração, enfim. Ouvir uma música. O que eu faço? Segunda-feira, o índice para mim de felicidade das pessoas está em como começa a segunda-feira delas. Né? Então, assim, segunda-feira eu saio feliz para trabalhar porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu saio de moto, geralmente, boto uma bela música, que eu gosto, e vou para a padaria às 6 da manhã, 6 e pouco, para ler meu livro, né, durante a semana, quando eu não estou viajando. Mas, enfim, eu acho que segunda-feira é um bom termômetro para mim, quando eu vejo as pessoas chegarem no trabalho e trabalhando. Né? E sexta, não que sexta eu quero continuar trabalhando. Aí isso não é uma verdade. Sexta-feira você tem que curtir também, pode, não tem problema. Até porque você falou que tem que colocar o lazer como prioridade também, que tem a ver com qualidade de vida, né? Me vem essa coisa de resolução de problemas, tal, e eu sei que recentemente você estava também com o Flow, né? Tava no teu escopo aí, do Mihaly e tal. Essa coisa que eu também curto bastante, a gente sempre fala nas lives, essa questão da psicologia positiva e de alguns autores que trazem esse assunto, para mim, então, vem uma coisa assim de uma pessoa que está querendo buscar qualidade de vida, mas que ela não amplia os desafios, e aí vem a Andrea, para mim, que lembra essa coisa do domador de rinocerontes, quer dizer, se a gente não tiver rinocerontes, é como se a gente não saísse da nossa zona de conforto, porque assim, para a gente conseguir melhorar a nossa performance, também tem a ver com a gente aprender com os desafios que a gente vai ter que solucionar
no nosso dia a dia para alcançar esse flow, né? Para poder estar segunda-feira de manhã saindo e falando, puta, eu adoro o que eu faço, eu também, né? Então hoje eu falei, puta, o dia sensacional, porque o dia inteiro lindo e ainda fechar, né, com a live aqui contigo, que é maravilhoso e tal. Esse sentido do flow para você tem a ver com essa questão de gerenciar esses grandes desafios e essas competências, né? Como o Mihaly traz, você consegue fazer essa leitura também? Consigo, consigo. Hoje eu tenho muito claro as minhas prioridades, os meus desafios, enfim. E eu sempre falo, eu penso sempre, Ari, no curto, médio e longo prazo. Então, por exemplo, quando eu tinha 30 anos, eu comecei a fazer isso por volta dos 30, ter esse planejamento um pouco mais estratégico. Eu já sabia como que eu queria estar com 40, né? E eu conseguia antecipar algumas coisas. Eu, com 40, já sei como eu quero estar com 50. E assim com 60 e por aí vai. Então, eu tenho muito claro e muito definido. É lógico que a vida não é uma linha reta, tem um monte de curva torta, pode acontecer alguma coisa. Mas aí você tem que pensar no gerenciamento de risco. Então, é aquilo que eu falo. Eu penso muito em cenário hipotético. Eu sempre fui muito assim. Então, você sabe, hoje eu sou multi-empregado. Né? Então, eu trabalho como principal numa empresa, na Medtronic, é meu principal trabalho, mas eu tenho outras coisas. Então, eu dou aula na Santa Casa, enfim, eu tenho meu curso online, então eu tenho outras coisas. Por quê? Porque se der merda, eu tenho que ter. Alguém vai pagar minhas contas, né? Então, eu tenho que ter outras. Então, eu não paro. Para mim, e eu acho que essa é uma tendência, né? E tá tudo certo se a pessoa só trabalha num lugar, desde que ela tenha, de acordo com ela mesma, um planejamento financeiro para ela ter a vida digna que ela queira ter. Então, para mim, não tem nenhum problema, né? Não é que todo mundo tem que trabalhar em mais lugares, né? Ser que nem a gente, né? Porque tu é que nem eu, também faz 1000 coisas. Por sinal, me vem então para a gente fechar assim, uma questão que eu não sei se colocaria nessa coisa de mito, de crença ou verdade, essa coisa de que a gente não pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, essa questão da multitarefa do cérebro, tá? Você como professor de neurociência, você é um expert na área. Me fala um pouquinho sobre essa questão de o quanto isso tem verdade, porque, claro, a gente faz um monte de coisas, mas efetivamente agora, por exemplo, a gente está mindfulness, a gente está atenção plena nessa live aqui, obviamente. Como que você vê isso? Porque eu vejo muita gente procrastinando, pensando assim, eu queria fazer meu inglês, poxa, mas eu trabalho. A gente consegue fazer várias coisas, mas a divisão da excelência, da energia para a excelência para fazer algum. Então, por exemplo, aquela pessoa que está fazendo várias coisas, né? Ela está com o sistema de ouvido aqui, ela está fazendo isso, ela está com 3 interfaces influenciando ela, por exemplo, para estudar inglês. Não, eu estudo inglês, mas eu estudo bem com música. Então, se você conseguir tirar a música ou colocar ela num nível muito menor, mais baixo do tempo do ponto de vista de altura. Então, se você mudar de atenção, não vale nada, que seja uma música mais tocada, num som mais baixo, o teu foco e energia, cerebralmente falando, ele vai ter um sistema atencional maior. O que pode ser que vai levar uma excelência da execução maior. Então, é uma falácia as pessoas acharem que podem fazer tudo e que o cérebro aguenta fazer 1000 coisas. Ele aguenta, ele vai fazer. Só que vai estar dividindo a execução dele do ponto de vista de cerebral, porque você está usando mais áreas. Então, não necessariamente é interessante, dependendo do tempo. Agora, Flávio, mas esses gamers tal? Então, tem estudo dos gamers de uma geração mais nova que consegue, né? O cara tá jogando, mas ele tá com o áudio dentro do jogo. Então, é um contexto ali conversado, síncrono. Né? Então, tem uma sincronicidade ali do jogo, do áudio, da execução. Então, ele está imerso num campo de jogo. Porém, tem um tempo também. Então, se ele joga muito tempo, essa deficiência cai. Então, que é o que está preocupando muita gente. Então, é o tempo. Que veio te dar um beijo, ó. Olha só. Ela é sua fã, né? Claro, não tem como, que a gente fala o Flávio pra cá, o tio Flávio pra cá, o tio Flávio pra lá. Ela falou assim, eu tenho que ir lá, nem que seja no finalzinho, para dar um beijo. Manda um beijo pro tio Flávio. Mais educada, eu conheci. Ela é educada.
Não tem jeito, né? Inteligentíssima, graças a Deus, né? A gente sempre fica pensando, né? Quando a gente resolve estudar e por essa linha do conhecimento, a gente sempre fica pensando, né? Poxa, se você tiver um filho bonito, se tiver um filho lindo e tal, para mim eu ficava sempre pensando, pô, se minha filha for inteligente, o resto tá tudo certo, né? E ela, graças a Deus, claro, ela é lindíssima também, mas ela é muito inteligente e isso traz muita felicidade, você sabe disso, né? Flávio, por incrível que pareça, o tempo passa tão rápido. Se tivesse lá no Pessoas de Valor, que o time é meia hora, a gente já tinha, metade dessa live já tinha morrido. Mas como a gente está no Instagram, a gente consegue prolongar um pouquinho mais. Mas realmente foi incrível. Até o Alexandre colocou aqui que foi uma segunda-feira muito especial. Várias pessoas comentaram aqui. Um monte de gente que já te segue, obviamente, que está aqui prestigiando esse bate-papo. Eu me sinto muito honrado, te agradecer. Super, né? Sua participação aqui incrível, lógico, como sempre. E as pessoas que quiserem, se por acaso eu vi que muita gente foi entrando depois, né? Ó, tá aí a Ana também. A gente fala das pessoas que a gente ama e tá aí a Ana, né? Fala. Também assistindo. Super, super presente, né? Como a Erika também está aqui do lado, tal. A gente tem essa coisa de dedicação ao trabalho, mas também família, né? As saúdes como um todo, que a gente sempre fala que é importante essa integração. Senão não adianta nada, né? Você tá crescendo profissionalmente e olhar para o lado e ver um grande vazio, né? Um grande vácuo. E aí daqui a pouco, como a gente vê às vezes acontecer, a pessoa com uma carreira brilhante e se afasta com burnout, com depressão, justamente porque não trouxe esses outros elementos que são tão importantes, principalmente para a saúde mental, saúde emocional. Cara, te agradeço demais, muito obrigado. Deixar aqui esse registro que você é além de um grande amigo, um parceiraço, né? E eu vou te falar uma coisa. Na quinta-feira, quando terminou a live com a Rosana Nunes, que a gente falou sobre gratidão e falou um pouco da jornada dela, eu já falei assim, pô, segunda-feira o Flávio vai ter, né, uma batata quente. Só que essa batata quente agora a gente está passando aqui para o parceiro Alexandre Quartz, porque amanhã, 10 da noite, aqui na live do Ari, vai ser o Alexandre que está aí também acompanhando, que é ortomolecular, que é uma pessoa incrível. Eu não falo que o Alexandre é ortomolecular, até a gente fala, mas na verdade ele é um intelectual. Você já teve a oportunidade de conversar com ele também, uma pessoa inteligentíssima. Em vez de a gente falar amanhã de saúde física, ortomolecular, amanhã a gente vai falar sobre filosofia. A gente vai falar sobre essa questão da preguiça que as pessoas têm de pensar e trazer alguns pensadores, trazer um pouquinho esse pensamento crítico, que também, lógico, é uma das competências do século XXI. Eu diria que nós começamos e terminamos a segunda-feira de forma incrível, né? Porque você começou ouvindo música e indo trabalhar com algo que você se realiza, que você gosta muito, e eu particularmente fecho a minha segunda-feira aqui. Ainda vou brincar com a Maria Clara, você sabe, né? Mas de qualquer forma, fechando com essa live incrível, te agradeço muito mais uma vez. E lembrando que de segunda a quinta, então amanhã Alexandre Quartzo, na quarta-feira Priscila Caminha, direto do Rio de Janeiro, na quinta-feira o Alessi lá do Japão, né, de Tóquio, para falar sobre felicidade, pessoas incríveis também. E aí a gente dá sequência, né? Todo dia, segunda a quinta, aí a gente vai ter um convidado muito especial. Realmente você lacrou a segunda-feira, meu querido. Obrigadão, viu? Imagina. Parabéns aí pelo projeto. Valeu, gente. Obrigado. Um beijão a todos aí que assistiu. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de todos vocês. E amanhã às 10 horas, eu e o Alexandre Quartzo aqui batendo um papo super bacana sobre pensamento crítico, falar um pouquinho sobre filosofia aqui e o pensamento, tá bom? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.